Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Estamos retomando, a nossa atividade, nossa igreja. Hoje é a primeira EBD após o período de quarentena que tivemos, e louvado seja Deus por isso, por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estarmos iniciando, essa nova fase, na nossa Bíblia dominical, agora presencial, mas também pela internet. E que Deus possa estar nos abençoando nesse dia de hoje, que possamos aprender um pouco mais da sua palavra. E antes de louvarmos nosso Deus, vamos orar, e vamos ficar em pé nesse instante, vamos orar ao nosso Deus. E gostaria de convidar que nossa irmã Sara pudesse vir aqui à frente e orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, por esse momento que nós estamos passando aqui. Vamos pedir que alguém possa trazer o telefone aqui, o microfone à nossa irmã Sara, e ela estará orando ao nosso Deus nesse instante, como dando abertura à nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigada pelas tuas infinitas bênçãos, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de estar aqui essa manhã, Senhor. Amém, Jesus. Ouvindo da tua palavra, Pai. Vai de encontro, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus, que não podem estar aqui, Senhor Jesus. A irmã Lena, Pai, Sofia, Senhor Jesus. Abençoa, Tu Senhor. sabes, ó Pai, o que eles estão passando nesse momento, Senhor Jesus. Verdade, ó Pai. Mas para tu nada é impossível, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Nos livrou de todo o mal. E que essa manhã a gente tenha muito aprendizado da tua palavra, Pai. Amém. Obrigada por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar nosso Deus, E a nossa canção, o nosso hino, está na página 5, da nossa revista, tá certo? Então, os irmãos que já têm a sua revista, possamos agora estarmos entoando esse hino para o louvor e a glória do nosso Deus. Bendita a hora de oração, Estamos... Então nós vamos usar a versão do cantor cristão, Nós não estamos aqui com o data show, mas o irmão que possa louvar nosso Deus, vamos cantar nessa canção e acompanhar nossa irmã Michele nesse momento. Vamos louvar. Bendita a hora de oração, mostrai-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempo de perdão.
depois da morte do amor, então será assim só louvor. Amém. Irmãos, pode sentar. Nós vamos, nesse instante, podemos adentrar na nossa lição desta manhã. A nossa lição é a lição 9, né? Lugar de oração. Esse é o tema da nossa lição nessa manhã. E o texto áureo está em Mateus, capítulo 6, verso 6. Mateus, capítulo 6, verso 6. Convido ao amado irmão e amada irmã que possa abrir a sua Bíblia nesse versículo. Mateus 6, 6. Vamos, amados, ler juntos esse texto, Mateus 6, 6. Todos juntos comigo? Todos? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Desaplique a escritura bíblica em nossos corações. E nós gostaríamos também de já avisar os irmãos, a você que está a nos ouvir nessa manhã, né? Que nós ainda hoje estamos ainda pegando os pedidos, né? De algum irmão que queira a sua revista para o próximo trimestre, né? Próximo trimestre nós estaremos trabalhando, né? O livro de Apocalipse, né? Será um momento muito bom para nós de aprendizado desse livro tão importante, tão significativo, né? E tão cheio, né? De imagem, né? Que nós estaremos estudando no próximo trimestre, né? Outubro, novembro e dezembro. Então, se o irmão assim desejar a sua revista, o irmão ainda tem tempo até hoje à noite para me procurar, né? Vou colocar no nosso privado, né? No WhatsApp, o seu pedido, né? E amanhã nós estaremos encaminhando para a Luz e Vida o pedido que estaremos recebendo durante o dia de hoje, né? Então, deixo esse recado para os amados irmãos e também já avisando que hoje à noite nós teremos o culto de louvor de oração ao nosso Deus e também a celebração da ceia do Senhor, né? Também avisando que para o culto à noite nós já estamos já com todas as vagas já fechadas, né? Não temos mais vaga para o culto à noite, mas que o irmão possa também estar acompanhando na sua casa a celebração, o culto de celebração ao nosso Deus. E ontem, pela parte da tarde, pela parte da noite, nós estivemos celebrando a ceia para nossos irmãos idosos, né? Aqueles irmãos que não podem estar conosco, né? Estão em possibilidade de estar conosco durante esse período, até quando possa abrir o governo, né? A Secretaria Estadual de Saúde não possa ainda abrir para as pessoas que têm acima de 60 anos, nós estaremos celebrando a ceia na casa dos irmãos. E ontem foi um momento muito significativo, né? Tivemos o nosso irmão Edson celebrando a ceia em alguns irmãos que não podem estar conosco no dia de hoje, que é a celebração da ceia do Senhor à noite. Então, deixando esse recado, queridos, né? E essas informações, nós vamos agora entrar em nossa lição, uma bela lição que tem como título o lugar da oração, né? E o escritor assim começa a dizer para nós: qual é o lugar da oração? Jesus respondeu dizendo que o lugar da oração é no quarto secreto. No grego mais antigo, o termo quarto significa depósito ou despensa do administrador da casa. Isto é, um lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Só o administrador tinha acesso àquele lugar, uma vez que era o seu lugar de privacidade. Como devemos entender o significado das palavras de Jesus?
O que significa, né? Ir para o quarto, fechar a porta e orar em secreto. Há basicamente duas maneiras de interpretar as palavras de Jesus. E aqui o escritor vai nos mostrar, né, como devemos orar, né? O que significa esse quarto secreto, né? O que significa estarmos nesse lugar que só eu e Deus, né? Só você e Deus pode assim estar, né? E ele vai nos mostrar aqui, o escritor, logo no início, ele vai dizer que ir literalmente para o seu quarto, ou trancar a porta e ali orar, né? Vai mostrar para nós dois sentidos. Um é ir literalmente ao quarto e orar. E outra coisa que ele vai mostrar também é trancar a porta e ali orar. E ali temos a intimidade com o Senhor. E ele faz essa indagação e nos mostra o seguinte ponto. Particularmente, eu acredito que é muito bom separar um lugar onde, longe do barulho, longe do movimento, só para orar. Entretanto, eu não acredito que esta seja a melhor interpretação para as palavras de Jesus, porque ele mesmo orava em público, né? Orava com os seus discípulos, orou em público na ressurreição de Lázaro e na multiplicação dos pães e peixes. Não me parece que Jesus estava ensinando que a oração só poderia ser feita no isolamento e no silêncio de um cômodo isolado, né? Não, né? Podemos não somente orar nos quartos, mas em qualquer lugar nós possamos assim orar, né? Então, o que o escritor vai nos mostrar primeiro, que vai nos apresentar que a oração, ela deve ser compartilhada no quarto, mas também deve ser compartilhada também aonde quer que possamos estar. A nossa vida é uma vida de oração, né? No trabalho, numa faculdade, no andar, aonde possamos estar, nós possamos assim estar orando, né? Mas aqui nós vamos ver daqui a pouco, irmão, falando sobre a oração que fazemos no profundo do nosso ser, né? Quando ele vai falar sobre a oração, sobre um quarto secreto, não é somente a questão do quarto em si, mas vai nos mostrar também que é no secreto ou no segredo do nosso coração. Aquilo que está escondido, né, dentro do nosso coração, que só Deus e eu sabemos, né? Tem coisas em nossa vida que nem nossos pais sabem, né? Tem coisas em nossa vida que nem o nosso melhor amigo sabe, né? Mas só quem sabe é o Senhor, nosso Deus, né? Então, quando nós olhamos para essa questão de orar em secreto, né? Aquele lugar em secreto vai nos mostrar que não é somente aquele quarto ou aquele lugar específico que nós temos de oração, aquele lugar que nós possamos entrar e orar, mas vai muito mais além. O escritor vai nos mostrar aqui que a oração, esse secreto, é o secreto do nosso coração, é aquilo que está na nossa intimidade, que só o Senhor sabe, e mais ninguém, né? É aquela coisa que está dentro de nós, aquela coisa que está nos incomodando, que só o Senhor pode conhecer, né? E aqui os escritores começam dizendo assim: a orar, devemos fazer do mais profundo do nosso ser, né? A oração que ele vai nos mostrar aqui, interessante que nesse capítulo, Jesus vai trazer para nós a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. E essa oração é um modelo. Nós já vimos isso na lição anterior. Quem pôde acompanhar teve a oportunidade de ter duas lições falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso 1, Pai Nosso 2, foram duas lições sobre isso, né? Que ela serve para nós como modelo. Ela serve para nós não para ser uma repetição, né? Não para ser uma reza, mas um modelo de oração, a qual nós já vimos isso nas duas lições anteriores, né? Então, a oração, ela deve ser algo profundo no nosso coração,
não uma coisa espontânea, não uma coisa que nós possamos fazer por fazer, não uma coisa da boca para fora, né? Não algo que seja uma representação, não, mas a oração, como o Senhor vai nos mostrar aqui, no secreto ou no segredo do nosso coração, naquele lugar onde só o Senhor pode assim conhecer. E Ele vai nos mostrar aqui. Por que penso que este é o verdadeiro significado que Jesus quis dar às suas palavras, diz o escritor? Porque Jesus não está fazendo um contraste entre o público e o privado, não, mas sim entre a hipocrisia e a sinceridade, né? Se nós só pudéssemos olhar o texto, nós vamos ver que Jesus Cristo está falando aqui sobre a hipocrisia daqueles fariseus que oravam, né? Que estavam orando, e aquela oração eloquente, aquela oração bonita, né? Aquela oração que muitas vezes as pessoas ficavam impressionadas com aquela oração, mas era uma oração vazia, era uma oração que não tinha sentido algum para o Senhor, né? Por isso que o texto vai nos mostrar aqui, logo em cima, o Mateus 6,5, veja aqui a palavra do Senhor diz, Mateus 6,5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o irmão percebe aí, né, que Jesus Cristo está fazendo uma comparação aqui. Essa palavra, como o Senhor disse, não é uma questão entre público e privado, não. É entre a hipocrisia e a sinceridade, né? Então, quando ele fala sobre entrar no secreto, ele não quer mostrar que é um lugar privado simplesmente, não. Ele quer mostrar no secreto, quando ele vai mostrar na essência daquilo que nós estamos orando, né? Quando ele fala no secreto do nosso coração, ele quer nos mostrar muito mais além do que simplesmente um quarto de oração, muito mais além do que um lugar de oração. Ele quer nos mostrar aqui que nossa oração deve ser uma oração sincera, do nosso coração, né? Na intimidade do nosso coração. Por isso que ele diz aqui esse texto, nos primeiros versículos do capítulo 6, Jesus está recriminando os hipócritas, como nós já lemos, né? Que oram em pé nas esquinas, a fim de serem vistos e louvados pelas pessoas. O problema apontado por Jesus não é tanto uma questão de localização, mas sim de atitude. Então, Jesus está ensinando que todas as vezes que orarmos, precisamos fazer uma escolha, ou optar pelo elogio das pessoas, como recompensa dessa expressão da nossa piedade, ou vamos optar por receber a única e exclusivamente a recompensa de Deus, de nos ver em secreto. Então aqui, o escritor vai nos mostrar o seguinte: ou nós vamos ser agradáveis aos homens, né, e ter aquela oração eloquente, mas também não tem sentido algum, ou nós vamos ter a consciência de orar, né, com a nossa atitude sincera, a qual Deus vai nos ver e vai nos recompensar, né? Há uma diferença muito grande, né? Já vi pessoas com orações que de estremecer, né? Aquela voz eloquente, Senhor, estamos aqui, né? Aquela coisa bonita, né? Mas muitas vezes essa oração é uma oração simplesmente representativa, né? Não é uma oração sincera do nosso coração, aquela oração realmente que vem da alma, né? Do âmago da nossa vida, né? E o escritor vai nos mostrar isso. Ou nós fazemos a oração para que possamos os homens verem, que não chega a lugar algum, ou nós temos essa responsabilidade de estarmos orando para que Deus possa escutar o interior de cada um de nós. Então nós temos esse desafio aqui na lição, né? Que a nossa oração, por mais pequena que seja, né,
por mais muitas vezes falta de palavras, né? E muitas vezes até isso acontece com o novo convertido, né? E pastor, eu não vou querer orar não, porque eu não sei orar, né? Mas a oração não é um saber orar. A oração é você colocar aquilo que está no seu íntimo para o Senhor, né? Porque às vezes as pessoas orando, né, na igreja, e ora e diz, não, eu não sei orar desse jeito. Mas a oração não é isso, né? A oração é uma conversa, né, que eu tenho com o Senhor. A oração é aquilo que está dentro de mim, que eu expresso ao nosso Deus, né? Como a gente faz isso com nossos pais, não é verdade? Quando nós vamos falar com nossos pais, né, como nós falamos, né? Nós botamos para fora tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Muitas vezes os amigos não sabem, mas chegamos para o nosso pai carnal, né? E nós falamos para nossos pais, nossa mãe, aquilo que nós estamos passando em nossa vida. Nós abrimos nosso coração para os nossos pais em casa. A mesma coisa é podermos levar para o campo espiritual. É um momento que nós estamos abrindo nosso coração para o Senhor. Então, independe que essa oração seja uma oração eloquente ou não, né? Independe que nós possamos falar palavra bonita ou não, né? Que nós possamos realmente aqui entender que esse secreto, né, pode ser o quarto, tudo bem, mas ela extrapola os limites, né, de estrutura física. A oração, ela extrapola os limites de uma questão física. Quando ele vai falar sobre o quarto secreto, está falando daquilo que está dentro do nosso coração, né? Eu não gostaria vou fechar aqui esse bloco, essa primeira parte, e se o irmão tiver algo para falar para nós, né? E também eu quero dizer a você, querido, que está nos ouvir, nós estamos aqui aberto também aqui a nossa live, né? Se o irmão tiver alguma pergunta a fazer, nós estamos aqui também, olhando aqui nossa rede, e o irmão pode também fazer alguma pergunta, e tanto o Gabriel como eu também estou aqui, e a gente pode também já interagir com você em casa, sobre o assunto que nós estamos tratando aqui, nessa manhã, tá certo? Nós já estamos aqui com a nossa irmã Amanda Maciel, está conosco, dando bom dia, né? Nossa irmã Ivone também, dando bom dia na sua casa, né? Estamos aqui acompanhando, né? E que os irmãos possam também, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na live, né? Na parte do YouTube, e nós estaremos também aqui compartilhando com os irmãos alguma pergunta e trazendo para você, né, uma resposta daquilo que nós entendemos da palavra do Senhor. E encerrando aqui esse primeiro tópico, ele falando sobre a oração, devemos fazer no mais profundo do nosso ser, ele vai dizer o seguinte, escritor: com isso, Jesus está ensinando que não tolerar os marqueteiros de si mesmo. Jesus não tolera as pessoas que fazem as coisas legais para aparecer, sobretudo quando o que está em jogo é a dimensão da nossa piedade. Agora, se nos esperamos que Deus ouça a resposta às nossas orações, vamos precisar orar a partir do lugar onde só Deus nos enxerga. Que lugar é este? Há um lugar no mais profundo do nosso ser, que as Escrituras chamam de coração. Esse é o lugar que nós devemos abrir para o Senhor, né? Esse é o lugar secreto que nós devemos abrir para o Senhor, nosso coração. Só Deus é capaz de enxergar este lugar. É esse lugar que Jesus chamou de quarto secreto, onde nós precisamos orar. É nesse lugar onde só cabemos nós e Deus, que Deus espera ser buscado. É desse lugar que Deus nos ouve, responde às nossas orações, né? E é interessante, irmão, perceber que todas as palavras de Jesus Cristo, ele colocava no sentido espiritual, né? Mas o povo da época entendia no sentido mais material. Quando Cristo fala sobre quarto secreto, ele está falando não somente desse quarto, mas está falando do nosso coração, da nossa intimidade com o Senhor, né? A mesma coisa, nós vamos poder ver isso naquela conversa lá em João 4, quando Jesus Cristo tem aquela conversa com a mulher samaritana,
né? Quando Cristo fala da fonte de água viva, ela vai entender que essa fonte era uma fonte onde ela podia beber a água, podia trazer, extrair a água para ela, né? Mas Cristo está falando da fonte da água da vida, que é a questão espiritual. Então, podemos entender que as palavras de Cristo, naquela época, eram uma palavra que tinha um sentido, né, espiritual para aquelas pessoas. Mas eles entendiam, e sempre foi assim, porque os judeus esperavam, né, um rei que fosse um rei carnal, um rei que viesse guerrear, um rei que viesse trazer, né, ao povo judeu, né, novamente as terras, as conquistas, né? E Deus veio mostrar, Jesus Cristo veio mostrar totalmente diferente. Ele vai mostrar que o reino dele não é o reino da terra, né? Mas é o reino dos céus, né? Então podemos perceber aí que nesse primeiro tópico, quando ele fala sobre o quarto secreto, ele está falando do nosso coração, ele está falando da nossa intimidade, lá dentro do nosso ser, onde só você e Deus sabe o que você está querendo, o que você está buscando, o que você está sofrendo, o que você está se alegrando, só o Senhor sabe, né? Nós não podemos entrar nesse quarto secreto de ninguém. É impossível nós entrarmos. Por mais que a gente queira, não tem como. Que é uma intimidade que só você e Deus sabe, e mais ninguém, né? Só você e Deus sabe, e mais ninguém, né? Então, o primeiro tópico vai mostrar isso. A orar, devemos fazer o que o mais profundo do nosso ser, que é o nosso coração, né? E nós estamos aqui com a nossa irmã Ananda, dizendo que eles são abençoadas, né? Estamos aqui acompanhando, e se o irmão tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade, né? Eu não sei se algum irmão em casa, estudando a lição, pode trazer para nós, acrescentar algo sobre esse texto aqui, primeiro tópico, né? Primeiro tópico, se tiver alguém para falar sobre esse texto aqui e acrescentar algo, fica à vontade, né? Aqui não é um monólogo, a gente está aqui para aprender juntos, né? Quantas vezes o irmão teve uma hermenêutica, uma interpretação muito boa também para essa oportunidade, e quiser compartilhar, irmão, fica à vontade. Não sei se o irmão tem alguma coisa, então vamos passar para o segundo ponto, né, da nossa lição. O segundo ponto diz assim: já aprendemos que o secreto, né, vai muito mais além do que o quarto, né, do que um lugar, vai muito mais além do que o público e o privado, né? O secreto é o nosso coração, né? E a segunda coisa que o escritor vai nos mostrar, ele vai trazer para nós agora, né, alguns pontos específicos de como devemos orar a Deus no secreto ou no quarto secreto, ou diante daquilo que nós estamos dentro do nosso coração. Como devemos orar ao nosso Deus? Ele vai trazer para nós, três atitudes que nós devemos ter nessa oração em secreto. Ele vai nos mostrar três atitudes que nós devemos ter em nossa vida de oração para com o Senhor. Primeira coisa, ele vai nos mostrar, é uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade. Veja o texto que diz aqui. Jesus disse: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. O versículo 8 é a chave para compreendermos como devemos orar no quarto secreto. Devemos orar com humildade. Orar é um exercício da dependência. Certa vez passei em frente, diz o escritor, passei em frente a uma igreja que exibia na sua fachada um enorme outdoor com letras garrafais, onde se podia ler: campanha das 7 noites de conquista. Campanha das 7 noites de conquista. Essa era a fachada da igreja, né? Pensei o quanto esta campanha estava equivocada, pelo simples fato de que precisamos ter sempre em mente que entre nós
só existe um conquistador. Entre nós, só existe um conquistador. E o seu nome é Jesus de Nazaré. É em nome dele que as nossas orações são dirigidas ao Pai. Deus não nos convoca para a conquista, mas sim para viver debaixo da graça. Coisa maravilhosa, né, irmão? Deus nos convoca, né, para que possamos viver debaixo da graça e não das conquistas, né? Muitas vezes as conquistas vêm em decorrência, né, com certeza, da graça de Deus. Mas não podemos orar, irmão, pedindo, exigindo de Deus algo. Quem somos nós, né? Pobres, miseráveis pecadores. Não podemos pedir nada. O que nós podemos pedir de Deus é duas coisas. Somente, né? Misericórdia e a sua graça, né? Porque as outras coisas, né, nós seremos acrescentados em nossa vida, serão acrescentados no nosso viver, de acordo com a nossa vida, né? Nós não podemos decretar nada. Se eu está decretado o quê? Né? Só se for decretado a nossa justiça, né? Só se for decretado aquilo que nós já somos, pecadores. Só se for decretado agora a nossa sentença. Nós não temos poder de decretar ao Senhor o quê? Nada. Nada. Porque nós somos pecadores, né? Nós dependemos da graça de Deus. Simplesmente isso, né? Mas se pela sua graça nós somos abençoados, amém por isso. Mas também se pela sua graça nós não fomos alcançados, amém também. Porque o Senhor sabe o melhor para cada um de nós, né? Então não existe a campanha, né, de prosperidade. Não existe essa campanha de vitória. Não existe essa campanha de conquista. Porque a única conquista que nós podemos ter em nossa vida é a conquista que um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? A única conquista que nós podemos ter de Cristo é a nossa salvação, que não foi nem nós, né? Foi dada através dele, né? Porque se fosse por nós, como diz lá em Efésios 2, né, nós de forma alguma poderíamos alcançar essa salvação. Essa salvação só foi alcançada porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então nós não temos conquista alguma, a não ser essa conquista de sermos salvos através de Cristo, pela sua graça, né? Então o escritor vai nos mostrar aqui. Pensei o quanto essa campanha está equivocada pelo simples fato de que precisamos ter sempre em mente que entre nós só existe um conquistador e um nome que é Jesus. E em nome dele que as nossas orações são dirigidas ao Pai. Deus não convoca para a conquista, mas sim para vivermos debaixo da graça. Quem vive debaixo da graça sabe que viver de favor, Mas aí alguém poderia perguntar, mas a nossa parte, nós não temos que fazer a nossa parte? Afinal de contas, Deus não ajuda a quem cedo madruga? É verdade. Na Bíblia nos encontraremos Deus pedindo esforço e coragem dos seus servos. Foi assim com Abraão, Moisés, Josué, Maria, Pedro, Paulo e com muitos outros. Mas nós não podemos nos esquecer de que foi o próprio Senhor Jesus quem disse, olha aí, irmão, assim também vós, quando fizerem tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então, mesmo a gente fazendo tudo que foi ordenado, ainda somos inúteis. Ainda somos fracos, ainda somos pequenos, né? Se a gente fizer tudo que for ordenado, imagine, irmão, né, a gente ter essa responsabilidade de fazer e não estamos fazendo. Se a gente faz tudo, ainda somos inúteis. Imagine aqueles que não fazem nada. O que são?
Então, o texto vai nos mostrar isso, né? Nós podemos fazer o que for, mas nós dependemos só da graça do Senhor, né? Não é que nós vamos fazer, que nós vamos agora barganhar com o Senhor. Não, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu louvo ao Senhor, eu prego, eu estou na escola bíblica dominical, eu vou ao culto à noite, eu sou uma pessoa de coração bom. Mas mesmo assim, se nós fizermos todas essas coisas, a palavra do Senhor nos mostra lá em Lucas 17:10, que mesmo assim, somos nos considerados como servos inúteis. E é bom a gente ter esse texto no nosso coração. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Que possamos ter esse texto no nosso coração. Aquilo que eu estou fazendo para o Senhor ainda é pouco. Aquilo que eu estou fazendo para o Senhor ainda é insuficiente. Aquilo que eu estou a fazer no reino do Senhor é nada. Porque mesmo que a gente for fazer tudo, ainda somos inúteis. Mesmo assim, né? Diante da graça do Senhor. É lógico, né? Que todos nós temos uma autoridade do reino. Todos nós temos, né? Mas aqui ele quer nos mostrar e trazer que essa utilidade que nós somos no reino não confere a nós barganhar com Deus. Entendeu, irmão? Nós somos úteis? Somos. Mas essa utilidade não confere em nós, né, o dever, né, de podermos exigir do Senhor nada. Porque nós somos inúteis. Somos muito pequenos diante da grandeza da graça de Deus em nossa vida. Amém? Entendeu, irmão? Tem alguma dúvida aí? Ficou claro? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, viu? Vamos prosseguir. Estamos aqui com a nossa irmã Milena. Bom dia, minha irmã, né? Mandando aqui um bom dia para nós. Nossa irmã Janiele também em casa, não pôde estar conosco. Amém, irmã, Deus te abençoe, né? E estamos aqui acompanhando também os irmãos pela nossa live, tá certo? Irmão que tem alguma palavra a dar, fique à vontade, nós estamos aqui acompanhando esse momento com os irmãos em casa também, né? Aquele que não pôde estar conosco, estão aqui com um grupo muito bom de irmãos, mas também você que está em casa, pode também, né, compartilhar conosco e participar dessa escola bíblica dominical. Estamos aqui acompanhando os irmãos pelas suas publicações, tá bem? Então, continuando, queridos irmãos, o texto vai nos mostrar aqui, Jesus não queria humilhar os seus discípulos, olha aí, não, mas apenas mostrar para eles que mesmo depois de terem feito tudo o que estivesse ao seu alcance, ainda assim, eles precisariam ter a consciência de que eram completamente dependentes da graça de Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus por isso, né? Cristo quis mostrar isso, né? Que nós temos que ter hoje em dia, e diante desse momento que nós estamos passando, né? Dessas igrejas, né? Desse cristianismo barganhado, desse cristianismo mercantil, né? Desse cristianismo comercial, onde as pessoas hoje buscam Cristo por algo que Ele possa oferecer, por algo que Ele possa dar, mas não busca Cristo por algo que Ele possa nos mostrar e nos dar, que é a sua graça, né? Então hoje em dia as pessoas vão à igreja, né, não com um propósito de adorar o Senhor, mas um propósito de barganhar com Deus algo que está necessitado para a sua vida. E aí as igrejas se enchem, né? Ninguém quer mais ouvir o verdadeiro evangelho, ninguém quer mais ouvir a verdadeira palavra, né? Alguém quer ouvir palavra que seja a palavra agradável a nossos ouvidos, né? Agradável, aquilo que a nosso anseio, aos nossos interesses. E aqui os que estão a mostrar isso, né? Que nós devemos entender que por mais que possamos fazer, nós somos dependentes da graça de Deus. Esse período que nós estamos vivenciando é um período muito desafiador para nós.
desafiador para nós cristãos, né? Porque estamos passando por um período agora onde as pessoas estão buscando ao Senhor pelas suas riquezas, buscando ao Senhor pelos seus bens, buscando ao Senhor por aquilo que Deus possa oferecer de bom e do melhor. Mas não é aí. A única coisa que possamos ter do Senhor é a sua misericórdia e a sua graça, né? E a tradução nos mostra e outras coisas vos serão acrescentadas, né? Ele mesmo, este mesmo princípio está presente no evento da pesca maravilhosa. Qual é o princípio? Nós podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas nunca devemos nos esquecer de que tem os peixes. Orar é saber que Deus tem os peixes, né, nas suas mãos. Em outras palavras, os nossos esforços, por melhores que sejam, por mais dedicados que sejam, não conseguem dar conta da vida em toda a sua complexidade. A vida é muito maior do que nós. Nós podemos nos esforçar, podemos ser muito bons no que fazemos, podemos ser muito dedicados, mas quando entrarmos no quarto secreto para orar, precisamos nos lembrar de que, mesmo depois de termos feito tudo da melhor maneira possível, ainda assim, nós iremos precisar daquilo que só Deus é capaz de fazer. Então, mesmo nós chegando no nosso coração, colocando para fora todo o nosso sentimento, devemos entender que nós precisamos de Deus para a realização daquilo que Deus quer para a nossa vida e daquilo que nós estamos ansiosos, né? Mesmo colocando para fora no nosso coração aquilo que nós queremos, mas dependemos da graça de Deus para a sua resposta, para a sua resposta. Então isso quer nos mostrar, querido, que nós dependemos, né? A nossa oração não depende só de nós, mas depende daquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Tantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, nós colocamos para fora do nosso coração aquilo que nós queremos, e essa resposta positiva não vem, essa resposta positiva não chega, mas porque Deus sabe todas as coisas para a nossa vida, Deus sabe todas as coisas para a nossa vida, né? E aqui vai mostrar primeiro sobre essa questão humildade. A segunda coisa que o escritor vai nos mostrar aqui na revista é dizer assim, confiando na bondade de Deus. Confiando na bondade de Deus. A primeira coisa foi humildade. A segunda coisa é confiando na bondade de Deus. Jesus nos ensinou a confiar na bondade de Deus. E ele disse: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Mateus 7, 9 e 10. Então, podemos entender muito bem, eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto aqui, Mateus 7, né? Mateus 7, 9 e 10. Vamos mostrar sobre isso, né? E se vós pedi, dá-se-vos-á, Mateus 7, 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas ao vosso Pai, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, né, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, nós como pais, nós como pai e mãe, né, podemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine um Senhor para com cada um de nós, pela sua graça, pela sua misericórdia,
quantos mais coisas boas Ele pode fazer em nossa vida, né? Quando nós pedimos a Ele. Então o texto vai nos mostrar isso, a confiança da bondade de Deus, né? Não na confiança naquilo que o Senhor, naquilo que eu possa fazer, não na confiança daquilo que eu possa simplesmente me entregar ao Senhor, mas na confiança da bondade dele sobre a nossa vida, né? Como Deus tem sido bondoso para cada um de nós, como Deus tem sido bondoso, né, no nosso dia a dia. Quantos acontecimentos tem feito por aí, né? E os livramentos que o Senhor tem nos dado, livramentos visíveis e invisíveis, né? Ontem eu vinha para cá, aqui na BR 232, né? E um carro cortando na minha frente, e nós tiramos para a banqueta um pouco, para poder aquele carro passar, né? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de poder livrar o seu carro de uma batida? Isso é a bondade de Deus para cada um de nós, né? Quantas bondades Deus tem dado a nós, o trabalho, o sustento, isso é a bondade de Deus para cada um de nós, né? A nossa casa, nós temos um lugar para repousar, né? Quantas pessoas queriam ter esse privilégio e não têm? Isso é a bondade de Deus para com a nossa vida também, né? Então vamos lá. Nós já vimos que a oração em secreto, nosso coração, ela deve ser com humildade, ela deve ter a confiança na bondade de Deus para conosco, né? E ela deve ser também com perseverança. Nós temos que perseverar, né, na oração do Senhor. E perseverança tem a ver com algo que nós devemos confiar e deixar na mão do Senhor. Porque nós temos sempre a vontade de usar nossas próprias armas. Muitas vezes nós queremos usar nossas próprias maneiras e não esperar no Senhor. Muitas vezes é o caminho, um atalho que a gente quer ter, um atalhozinho. Não, por aqui é melhor, né? E aquele atalho não vai chegar em lugar nenhum. Então a perseverança no Senhor, queridos, né? Mesmo que a gente possa esperar muito, mas não há coisa melhor do que esperar e ter paciência e essa perseverança do Senhor, né? Muitas vezes nós queremos usar as nossas próprias maneiras, mas não há coisa melhor na vida, quando nós estamos passando por problemas difíceis, do que nós silenciar e esperar no Senhor. Isso é muito importante, por causa muitas vezes de um grito, como diz aqui uma dádiva popular, por causa de um grito a gente perde a boiada. Por causa de um grito a gente perde a boiada. Por causa de uma atitude muitas vezes errada, de uma fala errada, nós perdemos muitas vezes aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Então, quando o irmão estiver passando por dificuldade, peça orientação ao Senhor, espera nele. Ele vai mostrar tudo no tempo certo. Não é fácil, né? Não é fácil esperar, mas tem que ser assim. Esperar no Senhor, ter essa perseverança, né? Quando eu olho para esse texto aqui, me lembro de Abraão e Sara, né? E o Senhor disse a ele que ia dar o filho a eles, mas eles não perseveraram. Né? E aí, ela não mais aguentando por causa da idade, ela entrega a sua serva Sal, Agar, e tem aquele filho Ismael, e Deus disse para eles: eu não vou amaldiçoá-lo, não posso amaldiçoar, porque em ti está a minha bênção, mas nunca mais esses dois terão também afinidade, como hoje é, né?
A divisão entre Israel, entre aquele povo de Deus e o Ismael. Nunca mais. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Nós temos a bênção do Senhor, Deus está nos abençoando, mas por causa que nós não perseverarmos no Senhor, muitas vezes nós vamos pagar um preço muito caro pelas nossas escolhas erradas, porque nós não perseveramos no Senhor. E Deus até vai nos perdoar, e depois vai nos mostrar o que era certo. Mas aquela escolha que fizemos em não perseverar vai ficar sequela para a nossa vida toda, né? A mesma coisa foi quando o povo de Deus quis escolher um rei. E escolheu quem? Saul. Deus disse que não precisava de um rei. O rei era ele. Mas o povo queria um rei. E escolheu Saul. E escolheu errado. O Senhor abençoou? Abençoou. Mas o povo pagou um preço muito caro. Até quando o Senhor levantou um homem segundo o seu coração, que foi Davi. Então, não há coisa melhor do que perseverar, né, no Senhor, para que não possamos pagar um preço muito caro pelas nossas escolhas. E aqui vai nos mostrar o seguinte: no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus pronunciou a parábola de um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Mesmo sabendo disso, todos os dias, uma viúva batia à porta do juiz, dizendo: julgue minha causa. O juiz, mesmo sendo mau, atendeu ao seu pedido, a fim de não ser mais importunado por aquela viúva. Jesus não está comparando Deus com um juiz injusto, não. Mas está nos ensinando que se até um juiz injusto, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça, o que Deus quer é justo e bom, não será capaz de fazer por aqueles que confiam nele? Até aí tudo bem. Mas resta-nos ainda uma pergunta: por que é que nós precisamos insistir com Deus, se Ele é bom, se Ele nos ama, se Ele é o guardião da nossa justiça? Se nós podemos ficar tranquilos, por que Deus não irá se esquecer de nós? Então, por que perseveramos na oração? É uma pergunta. Por que perseveramos na oração? Aí o texto vai nos mostrar aqui. Acredito que a resposta para esta pergunta está nas motivações que nos levam a orar. Se orarmos apenas um intuito de satisfazer os nossos desejos, nossas vontades para obter bênção, favor de Deus, ou ainda quando algo sai do nosso controle, então realmente não sentimos a necessidade de ser perseverante na oração. Agora, se Deus é para nós apenas um fornecedor de bênção, alguém a quem nós buscamos as horas difíceis, ou aquele que quebra os nossos galhos, então não faz o menor sentido perseverar em oração. Oraremos apenas quando precisarmos, mas não é isto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia toda nos exorta a orar sem cessar, orar em todo o tempo, a perseverar em oração. Por quê? Porque a oração é um botão que nós apertamos para receber uma bênção de Deus. Deus não é um velhinho que tem um depósito grande, cheio de bênçãos, só esperando que alguém faça um pedido. Não, Deus é assim. Então, por que oramos? Oramos perseverantemente, a fim de que nós nos lembremos de quem fomos, de quem somos, e quem estamos comprometidos a orar. Orarmos todos os dias, a fim de não sermos tragados pelo mal. Perseveramos na oração, a fim de aprender todos os dias, e a nos submeter à vontade do Pai. Orarmos perseverando para trazer à nossa memória
tudo aquilo que traz esperança. Orarmos todos os dias para nos lembrar de que nada poderia nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Orarmos sem cessar, porque sabemos que Deus não se esqueceu de nós e que vai fazer a nossa justiça brilhar no sol do meio-dia. É por isso que precisamos perseverar em oração todos os dias, porque todas as vezes que somos dominados pela ansiedade, tomados pela ganância, pelo sentimento de vingança, pelo medo, todas essas vezes que somos dominados por pensamentos ruins e por desejos maus que tentam nos empurrar para o abismo, todas essas coisas nos dizem que estamos longe do nosso quarto secreto e que precisamos voltar à presença em oração. Que coisa maravilhosa, irmão, né? Podemos ter aqui. Se Deus é bom, se Ele sabe o que nós precisamos, por que orar? Por que orar? Para termos essa intimidade com o Senhor, para ter essa dependência do Senhor. Isso eu trago para a relação de casa, não é verdade? Muitas vezes nós sabemos o que nosso filho precisa, a gente sabe, não é verdade? Mas quando ele chega para nós e diz assim: papai, ou painho, compra para mim, não tem coração que aguenta, irmão. Não é verdade? Mas sabe que ele precisa. Mas na hora que aquele filho chega para a gente pedindo algo, qual é o nosso coração diante disso? Não é verdade? Quanto de nós, né, mãe ou pai, algum filho chega para nós pedindo algo e a gente se quebra o nosso coração diante daquilo que eles estão pedindo? A gente sabe que ele precisa. A gente sabe que nosso filho precisa, né? Mas quando ele pede, quando ele chega para nós com humildade em pedir, não com arrogância, mas com humildade de pedir, né? Perseverando muitas vezes, pedindo muitas vezes, né? O que é o coração de um pai que aguenta? Me diga. Tem que aguenta, irmão. E se nós sermos pecadores, falhos, atendemos nossos filhos, imagine nosso Deus, o que Ele pode nos fazer. Então a oração, ela é necessária, porque ela traz para nós essa intimidade de dependência de Deus. Porque, como diz aqui o texto, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, sabe. Mas Ele quer saber a nossa atitude como filho. Ele quer saber a nossa intimidade com Ele. Ele quer saber a nossa dependência dEle. Por isso que o texto vai nos mostrar aqui que nós devemos perseverar. E que essa oração não seja uma oração pontual, onde eu estou orando por um propósito, onde eu estou orando por aquilo só. Não. Que essa oração seja uma coisa contínua. Que essa oração seja uma coisa permanente. Que nós não podemos simplesmente orar ao Senhor, né? Como diz aqui o texto, como aquele velhinho que está cheio com um saco cheio de coisas para nos entregar, para nos fazer. Não. Que essa oração seja uma oração na dependência do Senhor. Que essa oração seja uma oração de perseverança no Senhor. Por isso que o texto vai nos mostrar aqui, né, sobre essa perseverança da oração. Devemos ser perseverantes na oração, né? Não sei se algum irmão tem alguma coisa a falar sobre esse texto ainda. Acrescentar? Fique à vontade. Uma coisa?
Estamos aqui com a nossa irmã diaconisa Simone, está falando aqui, Deus é maravilhoso para todos nós, amém, minha irmã, Deus te abençoe, né? Deus possa estar abençoando, nossa diaconisa Simone, que também não pode estar conosco, né? Devido à sua saúde, e nós vamos concluir a nossa lição nessa manhã, com as seguintes palavras: nesses dias de grande exposição da vida privada, as palavras de Jesus chegam a nós, convidando-nos a reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto. Porque é na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com os seus filhos. Nesses dias de grande, exposição da vida privada, ou seja, nesse dia onde nós estamos abrindo, né, a nossa vida no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, nessa rede social toda, né, escancarando aquilo que nós somos nas redes sociais, é necessário que nós busquemos o nosso quarto secreto. É necessário que nós passemos por parar um pouco de olharmos a internet. É necessário um pouco de possamos postar algo na internet, para que possamos nos concentrar em nosso quarto secreto, para que possamos nos concentrar num coração aquebrantado diante de Deus. O que eu vejo aqui nessa conclusão é que o escritor quer nos mostrar o seguinte, querido. Sabe o que o escritor quer mostrar aqui? Ele quer dizer o seguinte: diante do horário que eu e você gasta na internet, que possamos gastar esse tempo em quê? Na oração. Madre Teresa de Calcutá, ela orava 4 horas por dia. 4 horas por dia. Houve um homem, servo do Senhor, chamado Billy Graham, e ele foi para uma excursão para conhecer uma parte dos reformadores. E quando ele chegou lá, li a história, estou bem lembrado, mas ele olhou, disse que tinha um lugar assim, que estava um buraco. E ele ficou curioso. Aí perguntou: de que é esse buraco aqui? Aí disseram: é de fulano. Não é isso? De quem é esse buraco aqui? É de fulano. Ele orava. E aquele seminarista, Billy Graham, foi o maior pregador que nós podemos ter da história agora moderna dos Estados Unidos. Ele tomou por base a sua vida cristã por aquele joelho daquele homem, John Wesley, aquele reformador que orava. Então a nossa vida, irmão, só pode ser vencida quando nós estivermos de joelho perto do Senhor. A nossa vida só tem sentido quando nós podemos ter nosso joelho em terra, pedindo ao Senhor que Deus tenha misericórdia sobre a nossa vida e que Ele tenha bondade sobre cada um de nós. Então nós seremos reconhecidos, mas não por aquilo que o mundo acha, mas nós seremos conhecidos como homens e mulheres de oração. Né? Quantas vezes nós temos orado em nossa casa por dia? Se nós fizéssemos hoje aqui uma comparação de quantas vezes eu pego no celular para ver ou postar,
E quantas vezes no dia, irmão, para ir no seu quarto oculto e orar? Já percebeu isso? E quando eu falo no quarto oculto, como o escritor mostra aqui, ele não quer dizer que é a questão física, não. É no quarto oculto da minha vida espiritual. Então, que possamos aprender muito nessa manhã com essa lição, o lugar de oração. Se você está no seu trabalho, entre no seu quarto oculto e ore. Se você está na faculdade, entre no seu quarto oculto e ore. Se você está em casa, entre no seu quarto oculto e ore. Mas dentro dessa palavra que está aqui escrito, orar com humildade, orar com confiança da bondade de Deus e orar com perseverança. E aí nós podemos contemplar aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiro as coisas do Senhor e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe essa manhã, queridos, né? Queremos agradecer a todos que estão conosco nessa manhã também pela nossa rede social. Deus possa nos abençoar bastante, né? E nossa irmã Nanda Maciel, que está aqui, estou aprendendo muito com essa lição, né? Deus possa abençoar, saudando todos os irmãos que estão presentes, também todos que estão na rede social. Nós vamos encerrar e já convidando a todos, né? E a você, queridos, para hoje à noite estarmos juntos no culto ao louvor e adoração ao nosso Deus. Às 18 horas teremos o culto, louvor e adoração ao nosso Deus e a celebração da ceia do Senhor. Vamos ficar em pé, amados, vamos agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui. Eu gostaria de convidar um irmão, uma irmã voluntária, né, para orar nesse momento. O irmão pudesse pegar aqui o microfone e viesse aqui orar. Um irmão, por favor. Alguém? Um João Edson. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Amém, Jesus. graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, não só aqui fisicamente, Senhor, mas reunidos com toda a igreja que está nesse momento orando. Amém, com Jesus. todos que estão em casa, junto conosco, Senhor, elevando nossos pensamentos a Ti, ó Pai. Oh, Deus, que obrigado, nós possamos Deus. cada dia mais ter uma intimidade cada dia maior, Senhor, contigo. Amém, Jesus. Buscar cada dia mais isto, Senhor, por saber que só de Ti podemos ter sucesso na vida física e espiritual, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos, obrigado por nos dar o prazer, nos dar obrigado por podermos conversar contigo, por nos dar essa graça, Senhor, de estar tendo cada dia mais intimidade contigo e assim conhecendo a nós mesmos, conhecendo onde queremos chegar, onde queremos estar sempre contigo, Pai. Obrigado por nos dar essa dádiva que é estar perto de Ti. Amém, Jesus. E conhecermos a nós mesmos, ó Pai. Amém. Que nós possamos nos dedicar cada dia mais em estar próximos a Ti, Senhor. Amém. Graças te damos por tudo. Louvado seja o Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar com a bênção única e a bênção apostólica comigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.